ao sistema de tratamento de ar em áreas produtivas. Existe um guia da Anvisa, que é esse guia de qualidade do ar, que abrange o tema. Então eu e o Polato nós vamos fazer essa apresentação. O Polato vai decorrer e a gente vai fazendo as introduções necessárias aí. Bom, introdução. Esse seminário traz conteúdos para a revisão de conhecimentos sobre tratamento de ar e de áreas produtivas, relembrar conceitos, tirar dúvidas simples e mais técnicas, reciclar conhecimentos. Módulo 1, nós vamos falar sobre as principais normas técnicas sobre AVAC. O AVAC, na verdade, é um sistema de ar-condicionado. HVAC é a sigla em inglês, Heating, Ventilation and Air Conditioning, ou comumente como Sistema de Tratamento de Ar. A maioria dos países possui regras claras, como os sistemas de AVAC. Devem ser projetados, instalados, mantidos e operados, incluindo profissionais habilitados para essas atividades. As normas internacionais da AVAC, estamos falando da ASHRAE, e as normas americanas e europeias. Existem as normas nacionais, que são ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT. As principais normas sobre a AVAC da ABNT é NBR 16401, que diz sobre instalações de sistemas de ar-condicionado, incluindo industriais e de sala limpa, entre outras aplicações, como, por exemplo, conforto. A NBR ISO 14644 trata de testes específicos a serem realizados na construção e na manutenção dessas salas. E a norma ISO 14698, que trata de requisitos para controle da biocontaminação em áreas limpas e outras áreas controladas associadas. A RDC, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela solta algumas normativas como a RDC. A RDC, na verdade, são resoluções de diretoria colegiada, ou seja, um grupo se reúne, discute sobre aquela necessidade e solta uma norma. Sempre indicando como boas práticas de fabricação, inclusive, que é a BPF. Não sei se você... Então, no caso, as RDCs, né, são as resoluções da Anvisa, né? Quando ela publica essa RDC, é base para quem produz criar as boas práticas de fabricação baseadas nessa RDC, certo? Bom, módulo 2, a gente vai entrar direto no sistema de tratamento de ar. Um parâmetro ali, quando você fala em ar fresco ou ar de renovação, ele serve para diluir os contaminantes internos do ambiente, né? Os contaminantes são produzidos por materiais, né, que podem estar provocando esses contaminantes, né? Equipamentos que poluem o ambiente interno, inclusive pessoas. As pessoas também poluem, porque ela gera gás carbônico, né? Então, isso você tem que inserir no sistema, oxigenar o sistema para diluir todos esses contaminantes. Inclusive o ar fresco, na sala limpa principalmente, a maior quantidade de ar externo a ser colocado pelo sistema, ele define também as pressurizações das salas. Ele é diretamente ligado à pressurização de sala. Quanto maior a necessidade de pressurização de sala, maior a quantidade de ar externo a gente tem que captar para pressurizar.
Às vezes a gente chega a um cliente que as salas estão completamente sem pressão entre uma sala e outra. Porque Aí você o ar vai externo na está máquina, fechado. o ar externo está fechado. Quer dizer, se você fechar o ar externo, além de não ter renovação de ar, também fica prejudicada a cascata de pressão entre as salas. Então isso é muito importante em relação a essa situação. Dá para ver pelo gráfico ali, é lógico que é um gráfico genérico para as salas limpas, né? Não é bem a situação de conforto, mas se todo o ar que você injetar não tiver aquela quadradinho amarelo, né? E não tiver exaustão embaixo, não estiver retirando, imagina-se que todo o ar que você injetar, todo o ar voltará. Então, equilíbrio de pressões, né? Não tem entrada de ar, não tem saída de ar, a pressão vai ser sempre zero, né? No caso, você tira e põe, então não tem pressão. Então, com a injeção de ar, você começa a dar pressão no sistema, né? Injeção de ar externo. Ok? Pode ser. Bom, toda a sala limpa no sistema de tratamento de ar tem essas, como vocês já viram nas UTAs, né? Nós temos a parte de aquecimento, quando necessário. Nós temos o arrefecimento, que na verdade é o resfriamento do ar. A umidificação, quando necessário também. Renovação de ar, que a gente acabou de falar. As filtragens, que são os filtros necessários, grosso, fino e absoluto. A parte de ventilação, que são os ventiladores, que fazem inclusive a situação de mecanicamente empurra o ar para dentro da sala, e a desumidificação quando é necessário. Esse pequeno esquema, né, ele diz a área verde é a área onde está sendo produzido, a área de produção. Nós temos a UTA em cima, o amarelinho é a renovação de ar, ele tem que ter um filtro, um damper, qualquer coisa para regular essa quantidade de ar que entra. Aí passa pela UTA, que você já conhece, injeta o ar dentro da sala e retorna ou exaure. A parte de baixo da exaustão, ela aí está mostrado como completo, ou seja, com ventilação, com damper, com filtros, com tudo mais. Mas ela pode ser simplesmente só um ventilador jogando. Depende do que vai ser produzido e do que vai ser descartado dentro da sala, tá? A captação de ar externo, que é o ar fresco, atmosférico, deve ser feito em local distante de qualquer tipo de fonte de contaminação ou calor. Se o filtro começa a ficar saturado, o ventilador tem que usar mais energia elétrica para vencer essa saturação do filtro. Bom, óbvio, essa tomada de ar você não vai fazer perto de uma fonte de contaminação. Se você está pegando o ar para diluir a contaminação interna, se você pegar ele já contaminado, que diluição você vai ter, né? Sim. Nenhuma. Então é óbvio isso que você tem que se preocupar com o ponto de captação. Muitas vezes o pessoal de projeto não tem acesso ao local, então é nossa responsabilidade estar vendo isso e indicando os locais mais apropriados para fazer a captação do ar. Às vezes na planta não aparece essa informação, mas no local você tem que estar vendo, olhando, esse é o local melhor para fazer a captação, né? Uma fachada que recebe sol à tarde não é uma boa fachada para fazer a captação do ar externo, porque é uma fachada muito quente. Então o ar externo ele vai pegar esse calor dessa fachada e jogar no seu sistema. Por isso o consumo de energia vai aumentar. Sem procurar pegar numa fachada sul, de preferência, que não tem sol. Esse é o ideal, são os detalhes da prática, né? Bom, a unidade de tratamento de ar, todos vocês conhecem ela, já viram na feira, sabem do que elas são feitas. Então a sigla UTA, né, se trata de um dispositivo usado para condicionamento e circulação de ar como parte de um sistema de AVAC. Unidade de tratamento de ar. Antigamente falavam muito fan coil. O que é um fan coil? Fan coil é ventilador de serpentina, nada mais. A unidade de tratamento de ar ela se tornou completa com todos os módulos, né? Então, na nossa especialidade, onde nós trabalhamos com área limpa,
nós vamos estar usando o termo ultra, porque a gente usa um termo completo. Nós temos módulo de filtragem, pré-filtragem, módulo de resfriamento, módulo de aquecimento, módulo de ventilação, módulo de filtragem, até chegar na sala limpa. Então, é uma unidade de tratamento de ar, não é simplesmente um pancómetro. As funções da UTA, né, tem ventilação, troca de calor, aquecimento, arrefecimento, umidificação, desumidificação e as etapas da filtragem de ar. Essas etapas de filtragem de ar, elas vão ser fruto de uma outra, tópico específico, né? Sobre esse assunto, tá? Desumidificação e umidificação. As funções de desumidificação e de arrefecimento do ar são realizadas frequentemente de forma simultânea nos trocadores de calor das UTAs. Ou seja, o que tira calor ele vai trabalhando junto com o que umidifica, sempre para manter uma faixa, né? Porque toda vez que você tem um tratamento de ar, você tem uma faixa de umidade para trabalhar. Conforme essa faixa for especificada, você tem que fazer esses dois dispositivos trabalharem em conjunto. Só uma situação aí, a serpentina, que ela também resfria, ela retira a água até um certo determinado porcentagem no ar. Se for uma porcentagem muito baixa, aí tem que se usar um outro dispositivo, que é o dissecante de ar. Tá? Então, só para vocês entenderem, depende do menor, tem que usar dissecante, maior pode usar o próprio sistema. Só clarear um pouquinho, tá? A serpentina, ela é responsável por desumidificar, tá? Quando você põe uma serpentina, você está passando um líquido gelado lá, com a temperatura mais baixa do que o ponto de orvalho do ar. O que é isso? O ponto de orvalho do ar é o ponto que abaixo daquela temperatura vai condensar, tá certo? Então você põe um copo de água gelada aqui na mesa. Essa água está gelada porque o ar, ela vai condensar porque ela está abaixo do ponto de orvalho do ar. Então aqui você tem um ponto de orvalho, ou seja, qual que é a temperatura desse ambiente, que abaixo disso tudo vai condensar. Tá vendo? Então, isso você entra na carta psicométrica, dá para saber qual que é o ponto de orvalho aqui. Então, por exemplo, se for o ponto de orvalho 14 graus, por exemplo, o que tiver com 13 vai condensar. Se essa água gelada aí tiver com 13, ela vai suar. Se tiver com 14,5, ela não vai suar. Ela vai ficar estável ali. Entendeu? Então, se tiver abaixo do ponto de orvalho do ar, vai condensar. Por isso que a desumidificação ocorre através do resfriamento do ar. A hora que você resfria, o ar passa por um meio que está mais frio e ele precipita a água. E aí, você tirando a água do ar, você está desumidificando o ar. Certo? Então, é um pouco complicado você pôr o aquecimento, você falar, está pondo o aquecimento para desumidificar. Na realidade, você põe um aquecimento para criar uma falsa carga térmica, para continuar desumidificando quando você não precisa de resfriamento. Tá? Então, a desumidificação ocorre nessa função. Aí está falando também de dessecantes químicos. Você tem uma capacidade de desumidificar. A serpentina tem uma capacidade, ela é limitada, essa capacidade. Até um certo ponto ela desumidifica. Há um ponto muito mais baixo que você tem uma necessidade de pôr uma sala com uma umidade muito baixa, ela já não tem capacidade. Então você tem que usar outros recursos, tá? Uma opção que são outros recursos são os dessecantes químicos. É importante saber que esse dessecante não seja uma fonte de contaminação, porque às vezes como ele absorve o ar, ele pode estar captando partícula lá. Esses casos é muito específico que usa ou é mais... muito específico. Quando o cliente tem uma necessidade, vai produzir um produto
muito higroscópico, que ele reage com uma umidade 50%, ele já está reagindo, então ele vai solicitar um ambiente com uma umidade mais baixa, aí depende do produto, 30%. 30% já é um problema para uma serpentina atender. Então você tem que partir para desumidificações químicas, né? Mas sempre observando a questão de contaminação. Então tem que ser feito um estudo muito apropriado junto com o fabricante do dessecante para que ele use uma solução que não seja uma fonte de contaminação. A questão de umidificação é um outro ponto também muito complicado para a questão de contaminantes, porque os processos normais de umidificação usam resistência de evaporação de água, e aquela água fica parada ali com o tempo, se torna uma fonte de contaminação. Então, também tem que tomar cuidado para usar soluções de umidificação que não seja uma fonte de contaminação. Bom, agora nós vamos para uma situação que são os dutos, né? Na verdade, os dutos são um dispositivo que leva o ar da UTA até dentro da sala. As UTAs estão ligadas a dutos de AVAC, sistema de ar-condicionado, que tanto distribuem o ar-condicionado pelo edifício, como retornam o ar de extração às UTAs. São revestidos com manta térmica e devem ser submetidos a um programa de manutenção e limpeza periódica. Bom, os dutos normalmente são feitos de chapa de aço e estão dizendo que tem que ser revestido com manta térmica exatamente pelo fato que o Arana falou da temperatura de ponto de orvalho. Esse ar do duto, ele vai, se ele for deslocar dentro do duto abaixo da temperatura de ponto de orvalho, a chapa de aço vai começar a condensar. Isso porque a temperatura do escoamento está em torno de 10 a 12 graus. Então, como o ar que ele circunda ali vai estar com ponto de orvalho acima disso, provavelmente ele vai condensar, por isso tem que ser isolado. As anticâmaras têm que proteger as áreas de produção. Então, as cascatas de pressão, elas têm que ter, principalmente, visando a produção, o produto. Por isso que quando a gente fala em cascata de pressão, dependendo da produção, dependendo do que é produzido e o produto que é feito lá dentro, as cascatas elas mudam. A anticâmara às vezes protege a sala, ou a sala tem, a anticâmara na verdade protege só para a entrada. Então tem que verificar qual a necessidade, qual a situação da área de produção para determinar as cascatas de pressão. Correto. A questão de cascata é focado no produto. Então, se o produto ele é um contaminante para outras áreas, você tem que evitar que aquele produto saia. Se ele não pode ser contaminado por outras salas ou por outras áreas, você tem que provocar uma pressão positiva ali para que nada entre. Então, tem que se avaliar, quando vai definir o projeto, qual o produto, qual a preocupação com relação àquele produto, para você proteger a sala. Além do que a preocupação em proteger o operador também. Legal. Só uma questão, uma vez que é definida a questão de fluxo e de pressão por sala, se fala de ser atualizado. Uma vez definido, isso altera? Existe a possibilidade de alterar? Entendeu? Uma vez que eu defini cada sala... atualizado porque pode ocorrer alterações no projeto durante a efetiva instalação, pode ocorrer alterações. Então, atualizado quer dizer isso, sempre conforme foi construído. Né? Os diagramas, eles têm que estar atualizados. Por exemplo, de repente você fez uma alteração lá e não atualizou o diagrama, entendeu? Então ele tem que ser fiel ao processo, ao que está fisicamente. Entendeu? Como ele foi feito antes, de repente no decorrer da instalação houve alguma alteração. Sim. Ele tem que estar atualizado.